Bom dia pessoal, hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta segunda. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de sábado. Começando pela Premier League, na nossa lista estava o Leigh Aston Villa e não bateu. A equipe do Aston Villa venceu por 3-1 essa partida, fez 3-0 e tomou um gol nos acréscimos. Dando sequência, Chelsea contra a equipe do Wolverhampton. A equipe do Chelsea fez 2-0, um gol aos 56 e outro aos 58, tomou um gol aos 79 e já nos acréscimos tomou o empate, também não bateu na nossa lista. E outro jogo da Premier League que estava na nossa lista era o BEC Liverpool. A equipe do Liverpool empatou com o Tottenham em 1-1. Saiu perdendo e aos 74 empatou o jogo. A equipe do Liverpool foi melhor, teve chances de fazer gol, mas foi um resultado justo no final porque a equipe do Tottenham jogou bem essa partida também. E com isso, com a vitória do Manchester City na rodada, o Liverpool fica um pouco mais distante de conquistar a Premier League desta temporada. Faltando 3 partidas para o fim do campeonato, o Liverpool está agora a 3 pontos atrás do Manchester City. Duas odds baixas de 1,40 que não bateram. Às vezes as pessoas acham que entrar nessas odds é certeza de que vai ter lucro, mas isso acontece o tempo todo de times super favoritos acabar não vencendo os seus jogos. Quem fez o BEC Chelsea e saiu depois dos gols do Chelsea teve lucro. No Liverpool não teve chance nenhuma de ter lucro porque a equipe do Tottenham saiu vencendo essa partida. E dando sequência na nossa lista, vamos para a Bundesliga. Na Bundesliga, colocamos o over 2,5 no jogo Freiburg contra Union Berlin e bateu com muita facilidade. A equipe do Union Berlin atropelou a equipe do Freiburg. No primeiro tempo fez 3-0. No início do segundo tempo, a equipe do Freiburg descontou, mas no final do jogo, a equipe do Union Berlin fez um 4-1 e fechou a goleada. E aqui está outro exemplo de odd baixa que não bateu, 1,40 também, pela La Liga, Atlético Bilbao contra o Valência. E pela Bundesliga, o Colônia contra o Wolfsburg, odd de 1,50 e também não bateu. Vamos agora para o campeonato italiano. Na nossa lista estava o BEC Lazio. A equipe da Lazio venceu essa partida por 2-0. Fez um gol no final do primeiro tempo e o segundo no início do segundo tempo. E para fechar nossa lista de sábado, vamos para a MLS. Pela MLS estava o over Montreal contra a equipe do Orlando City e bateu com muita facilidade também. A equipe do Montreal atropelou a equipe do Orlando City por 4-1. A equipe do Montreal fez 2-0, tomou um gol aos 72 minutos e nos minutos finais fez mais 2 gols e fechou a goleada em 4-1. E para fechar nossa lista de sábado, New York City contra o Sporting Kansas City. A equipe do New York foi melhor, mas a partida terminou mesmo em 0-0. 74% de posse de bola teve a equipe do New York. E aqui são outros exemplos de que nem sempre odds baixas vão bater. Odd de 1,44 no jogo do New York Red Bulls, odd de 1,44 no jogo do New York City, Atlético Mineiro contra o América Mineiro, odd de 1,45 e nenhuma delas bateram. Então não dá para ficar olhando qualquer odd baixa e colocando dinheiro achando que vai ganhar. Quando eu coloquei esse jogo do New York City contra o Sporting Kansas City, não foi pela odd, foi pela campanha das equipes. Se olhar aqui, a equipe do New York City nos últimos 5 jogos são 2 derrotas e 3 vitórias. 3 vitórias consecutivas os últimos 3 jogos. A equipe do Sporting Kansas City nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Então a nossa lista de sábado ficou aí com 3 acertos e 4 erros. Erramos os BEC Chelsea, Liverpool e New York City e o Leigh Aston Villa e acertamos o BEC Lazio, o over Freiburg contra o Union Berlin e Montreal contra o Orlando City. Acertamos os 2 overs, coisa que eu não gosto muito de trabalhar, que é no mercado de gols, mas essa lista foi boa. Vamos agora para as análises dos jogos desta segunda. É uma segunda-feira de poucos jogos, mas depois de sábado e domingo de muitos jogos, é bom para dar uma descansada também. E vamos começar com o campeonato italiano, Fiorentina contra a equipe da Roma. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Fiorentina são 2 vitórias e 3 derrotas, vem de 3 derrotas consecutivas. E a equipe da Roma nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
a classificação, a Roma ocupa a 7ª colocação e a Fiorentina ocupa a 8ª colocação. 3 pontos separam as equipes na tabela. A Roma tem 59 pontos e a equipe da Fiorentina 56. Jogando em casa, a equipe da Fiorentina ocupa a 4ª colocação. Em 17 jogos, venceu 11, empatou 2 e perdeu 4. Jogando fora de casa, a equipe da Roma ocupa a 7ª colocação. Em 17 jogos, são 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória da Roma por 3-1, vitória da Roma por 2-1, vitória da Roma por 2-0 e vitória da Roma por 2-1. A Fiorentina perdeu para o Milan na última rodada por 1-0, enquanto a Roma vem de uma vitória pela Liga Europa e pelo Campeonato Italiano na última rodada empatou em 0-0. Aqui cabe tanto um lei Fiorentina quanto a um lei Roma, mas é um jogo mais para leitura. As duas equipes não vêm em bom momento. A Fiorentina nos últimos 3 jogos são 3 derrotas e a equipe da Roma, a última vitória pelo Campeonato Italiano foi no dia 10 de abril contra a equipe da Salernitana. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista. Dando sequência ao Campeonato Português, Belenenses contra a equipe do Famalicão. A equipe do Belenenses ocupa a 18ª colocação nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Famalicão ocupando a 13ª colocação nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. A equipe do Belenenses na 18ª colocação com 25 pontos ainda tem chance de escapar do rebaixamento, mas para isso precisa vencer os 2 últimos jogos e torcer contra Moreirense e Tondela. Já a equipe do Famalicão não corre mais risco de rebaixamento com 33 pontos. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Famalicão venceu por 1-0, empate em 0-0 e vitória do Famalicão. O Belenense vem de derrota, perdeu em casa para o Braga por 1-0, empate em 2-2 contra o Estoril fora de casa, e a equipe do Famalicão vem de vitória sobre o Estoril por 3-1, depois de empatar fora de casa contra a equipe do Benfica. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista também. Eu não tenho a mínima ideia de uma sugestão para essa partida no pré-live. Dando sequência, temos Campeonato Turco, Antalyaspor contra o Konyaspor. A equipe do Konya ocupa a 3ª colocação nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Antalyaspor nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Antalyaspor ocupa a 9ª colocação com 52 pontos. Já a equipe do Konyaspor começou muito bem o campeonato, ocupou a 2ª colocação durante boa parte, mas caiu de rendimento na reta final. Os últimos jogos entre eles: vitória do Konyaspor por 1-0, vitória do Konyaspor por 1-0 e 2 0-0 seguido. A equipe do Antalyaspor vem de empate fora de casa contra o Trabzonspor por 2-2 e a equipe do Konyaspor vem de derrota em casa. Tô fora desse jogo também, aqui nem no ao vivo eu devo fazer alguma coisa, não devo nem assistir essa partida. Segunda divisão da Holanda, não tem conhecimento nenhum, também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série A. Avaí contra o Coritiba. A equipe do Avaí em 4 jogos venceu 2, perdeu 1 e empatou outro. E a equipe do Coritiba em 4 jogos são 2 vitórias, 1 derrota e um empate, uma race bem semelhante. A equipe do Avaí nesse campeonato fez 2 partidas em casa, venceu as 2. A equipe do Coritiba jogando como visitante são 2 jogos, 1 empate e uma derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Coritiba por 2-1, vitória do Coritiba por 2-0 e vitória do Coritiba por 1-0. A equipe do Coritiba venceu os últimos 3 jogos entre eles. O Avaí vem de empate fora de casa, empatou com o Internacional em 0-0 e a equipe do Coritiba vem de vitória em casa, venceu o Fluminense por 3-2. O Coritiba joga no meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Pode ser que vai poupar alguns jogadores para essa partida contra o Avaí. E se isso acontecer, esse lei Coritiba nessa odd de 2,75 passa a ser interessante. Mas como eu não sei se vai com o time titular ou com o time misto, eu vou deixar fora da nossa lista. Vamos dar uma olhada nas odds de gols dessa partida. O over 2,5 com uma odd de 2,50, uma odd alta.
Eu vou colocar na nossa lista o over mais de 2 gols. E aqui é o over mais de 2 gols, não o mais de 2,5. Se sair 2 gols no mais de 2, vai devolver a nossa stake. Se sair 3 gols, aí vamos ter lucro. Seguindo, temos La Liga 2, Girona contra o Tenerife. Aqui é o quarto colocado contra o sexto. Eu não tenho conhecimento nenhum das equipes, eu vou deixar fora também da nossa lista. Campeonato Brasileiro da Série B, CRB contra o Sampaio Corrêa. O 16º contra o 20º, são duas equipes que começaram mal a competição. A equipe do CRB conquistou apenas 1 ponto em 5 jogos, são 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Sampaio Corrêa tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista também. Às vezes o nosso maior green é não entrar no mercado entrando em qualquer jogo que não tem conhecimento. Então essa é a nossa lista de segunda-feira, ficou aí só com o over mais de 2 gols do jogo Avaí contra o Coritiba. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, fui!